Olá, tudo bem? Eu sou Alex Carvalho, seja muito bem-vindo ao Congresso de Coaching para Empreendedores. Empreendedorismo é uma palavra que hoje está muito forte na mente de todas as pessoas que querem se desenvolver. Eu acredito muito, apesar de muitas pessoas dizerem que o mundo está cada vez pior, as coisas estão mais difíceis, eu estudando um pouco a história, até mesmo dentro do campo da filosofia, você começa a observar que realmente hoje é uma era em que nós temos conhecimento ao alcance dos dedos. E eu percebo sim uma grande evolução. E na verdade eu acho que essa é uma das características mais fortes do empreendedor. Ele realmente consegue enxergar oportunidade, onde a grande parte das pessoas só enxergam crise. Se a gente olhar para o ano passado, 2016, foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Porém, tiveram empreendedores que se desenvolveram muito em 2016. Então a questão é, será que é o ambiente que faz a oportunidade ou será que quem faz a oportunidade somos nós? Mas e se eu estiver num momento da minha vida que eu não estou muito bem? Se as coisas realmente estiverem despedaçadas no que se refere a relacionamentos, a questão financeira, a motivação, a autoconfiança, será que realmente eu vou conseguir me desenvolver? Eu acredito que não. Estudando esses grandes empreendedores, a gente percebe que eles têm algo muito diferente. E foi por isso mesmo que eu escolhi esse tema, Coaching, a arte de empreender a vida. Porque quando eu realmente decidi ser um coach, eu me surpreendi com muitas coisas. Primeiro porque eu fiquei um bom tempo dentro do mercado corporativo e quando eu era empregado a coisa era um pouquinho mais fácil. Mas quando eu assumi realmente a responsabilidade pela minha carreira e pela minha vida, eu percebi primeiramente que eu tinha ganhado algo maravilhoso, que era a minha independência. Mas junto com essa independência vinha uma grande responsabilidade, porque agora era eu que deveria construir todas as oportunidades. E foi bem interessante porque mesmo depois que eu saí da empresa e comecei a criar a minha própria empresa e o meu trabalho, muito tempo eu ainda passei com a mentalidade do empregado. Então, foi por isso que eu foquei esse tema, porque eu acredito que desenvolver o seu negócio, desenvolver as habilidades, não é que é fácil, mas também não é tão complicado quando a gente compara isso à questão de desenvolver a si mesmo. Se você olhar os grandes empreendedores, os resultados que eles têm são realmente um reflexo do que eles são. Diz, num planejamento, num olhar mais filosófico, que quando a pessoa ela começa a planejar o que ela quer ter, e esquece que a verdadeira essência do planejamento é no ser, ela começa a dar volta em círculos. E sabe por quê? Porque é óbvio que se você e eu queremos ter coisas diferentes para a nossa vida, então nós devemos cultivar e desenvolver habilidades diferentes. De nada adianta eu querer realmente achar que esse ano eu vou faturar 200% a mais na minha empresa se eu não olhar quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para chegar nesse resultado. Então isso indica muitas vezes que a pessoa está olhando para fora. E a questão é olhar para dentro. Porque quando você começa a olhar para dentro, começa a se perceber, você vai começar logo a notar como é que está a sua mente, como é que está a sua mentalidade. Se você é uma pessoa próspera, se você sente a riqueza. A riqueza muitas vezes é uma atitude. E quando eu falo de riqueza, eu não estou me referindo só a uma questão de dinheiro ou de condições financeiras. Eu estou mais me referindo a valores. A frase não diz, nunca mostre o seu preço antes de mostrar o seu valor. Porque quando você mostra o seu valor, de uma certa forma, esse valor não tem como quantificar ele em nenhum tipo de quantia financeira. E aí realmente é onde o teu cliente começa a olhar para o teu produto como diferencial. E eu sempre costumo dizer nos processos que eu trabalho o seguinte, eu trabalhei muito tempo com processos seletivos e eu dizia para os candidatos, olha, uma palavra, algo que o mercado busca hoje muito forte é inovação. E deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém no mundo igual a você. Logo, quanto mais você confiar em si mesmo e se conhecer, você vai trazer algo diferente. Porque o que você é, já é uma inovação. É claro que é muito importante a gente olhar o que as pessoas estão fazendo e até buscar uma inspiração, mas sem perder a essência. Sem deixar de acreditar que o potencial de criatividade e de construção da nossa vida está dentro de nós. Lembre-se que, por mais que tenha-se um computador que seja o melhor do mundo, ele não vai ser tão bom quanto esse computador que está aqui dentro. Então a chave de tudo realmente é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento das nossas competências. Quando a gente começa a estudar livros como A Ciência para Ficar Rico, Os Segredos da Mente Milionária, o que você encontra ali? Formas e técnicas apenas de gestão financeira, de planejamento financeiro? Não. Uma nova interpretação da realidade. Uma nova forma de olhar para esses recursos, percebendo que se realmente eu quiser só o dinheiro, eu quiser só a prosperidade financeira, mas não viver essa prosperidade como uma filosofia de vida, de nada ela me serve. Todos nós conhecemos quantos inúmeros casos nós temos de pessoas, atores hollywoodianos, que são milionários e mesmo assim preferem largar tudo e cair no mundo das drogas.
Então, essa é uma boa constatação de que o que nós buscamos como sucesso não está apenas conectado com a questão financeira. Meu mestre me ensinou e ele dizia muito que o dinheiro é energia. E energia vive num fluxo de troca, de dar e receber. Então logo a gente começa a olhar para a nossa empresa, para o nosso negócio e perceber que se a gente tiver um fluxo de dar e receber muito bem desenvolvido, as coisas vão acontecer quase que de forma natural. Mas onde é que está o maior impedimento na maior parte das vezes? Em nós mesmos. Eu gosto muito de uma palestra do Silvio Santos onde ele fala: você é o seu concorrente, não fica olhando o que o cara do lado está fazendo, porque se hoje você conseguir desenvolver uma boa habilidade e amanhã você conseguir ser um pouquinho melhor e depois um pouquinho melhor, logo você vai se desenvolver cada vez mais. Eu gosto muito de um trecho do livro A Ciência para Ficar Rico que fala o seguinte: quando você entra na mentalidade de criatividade, você começa a achar o poder interno que tem dentro de você. Mas se você começa a criar algo na competitividade, isso limita as suas condições. E para mim foi muito interessante tudo isso, porque eu fiquei muito tempo no mercado corporativo, mas quando eu decidi realmente que chegava a hora de ter o meu próprio negócio, de assumir o controle da minha vida, eu comecei a perceber que o maior desafio era mudar a minha mente. Porque da família que eu venho, isso não é uma coisa normal, ter uma mentalidade empreendedora. Então realmente a gente vai começando a perceber que você começa a construir quem você é, buscando informações, e é muito importante saber como é que é o funcionamento do nosso cérebro. Como é que acontece? Por que de repente eu vejo uma situação que é um limite e de repente com o passar do tempo eu consigo olhar a mesma situação como uma grande oportunidade? Toda vez que a gente traz informações para a nossa mente, e essa é uma grande característica de empreendedores, estudar e investir em si mesmos, a gente começa realmente a ampliar o nosso campo de percepção e conseguir achar soluções para os nossos problemas. Eu acredito de verdade que todas as soluções estão ao nosso redor, mas a questão é o que eu estou fazendo nesse momento presente. Como é que eu posso empreender a minha vida? Como é que eu posso desenvolver o meu negócio se a minha atenção estiver no futuro? Então, é muito simples de uma certa forma, porque a sua intenção ela tem que estar no futuro. A sua intenção ela vai determinar um caminho para onde você quer ir. E é exatamente esse caminho, a clareza desse objetivo, de saber para onde você quer ir, que vai te dar a solução e a resposta para onde você não quer ir. Grande parte das pessoas que vivem reclamando dentro das empresas ou até mesmo na vida, não percebem que essa reclamação é fruto de uma frustração de não saber exatamente o que elas querem. E aí elas ficam esperando que o meio traga algo para elas começarem a dar o primeiro passo. Tudo começa dentro de nós. Quando a gente observa esses grandes empreendedores, mesmo em momentos de muita crise, eles estão crescendo. Por quê? Porque a crise ela vem realmente como uma grande adversidade, mas tem um detalhe muito importante sobre a crise. Quando a crise vem, ela derruba tudo aquilo que não tinha uma boa base, tudo aquilo que realmente não tinha uma boa estrutura. Se você tiver resiliência e conseguir realmente olhar para essa situação e aproveitar essa oportunidade para se focar no que é real, você começa a crescer cada vez mais. Então, para mim, isso foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira, porque realmente, quando eu parei para perceber que hoje nós vivemos num mundo, numa época em que nós temos conhecimento ao alcance dos dedos, eu comecei a perceber que quanto mais conhecimento eu trouxesse para a minha vida, mais eu conseguia atuar profundamente no meu campo de reprogramação mental. E isso exigia de mim um campo muito forte, autoconhecimento. A gente começa a estudar a questão do consciente, do inconsciente, e a gente começa a perceber realmente como nós somos uma estrutura que conseguimos desenvolver, gerar energia, armazenar energia e doar energia. Mas eu preciso saber exatamente qual é a intenção que eu tenho no que eu faço. Eu sempre gosto de falar nos meus treinamentos e trazer um exemplo, e normalmente eu pergunto para as meninas: imagina que de repente você fala que ama o seu namorado e ele olha para você e fala assim: muito obrigado. Qual é a sua reação? E às vezes elas me dizem assim: ah, Alex, eu vou ficar frustrada, como assim eu digo eu te amo e ele me fala obrigado? Mas, será que você já parou para pensar que então, na verdade, quando você diz que ama, você não está declarando e expandindo algo que tem em você, e sim conheceu inconscientemente o gatilho para ouvir aquilo que você quer? Para mim, para o meu negócio, sinceramente, eu tenho aplicado muito essas leis. Lei de doação. Porque quando a intenção real é agregar valor ao próximo, é desenvolver o meio que nós estamos, as coisas começam a acontecer. Na verdade, do tempo que eu fiquei dentro do mercado corporativo, eu já estava um pouco cansado de ver algumas pessoas fazendo as coisas por fazer. Era a lei do mínimo esforço. A pessoa chegava e ela fazia o mínimo requerido e achava que já estava bom.
É claro, reclamava porque não tinha sucesso. Nessa época, eu ainda não estava estudando o termo empreendedorismo, e sim o termo intraempreendedorismo. Porque muitas pessoas tinham a crença de que se elas doassem o melhor que elas poderiam dentro da empresa, elas seriam usadas, elas seriam realmente desvalorizadas, elas estariam, sabe, sendo trouxas ou qualquer coisa assim. Mas quando realmente você traz a responsabilidade de gerar resultados e percebe que nós, mesmo como pessoas físicas, temos uma empresa e temos um produto que é representado pelos nossos serviços, tudo começa a mudar. Quando eu comecei a entrar no mercado de coaching, quando eu me tornei um coach, eu percebi que realmente o que o coaching exigia de mim era exatamente o contrário. Por quê? Porque o meu resultado hoje é o resultado que o meu cliente tem. Então, não faz sentido nenhum eu querer dar o mínimo e receber dele algo maravilhoso. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade pelos resultados que a gente tem na nossa vida, a gente começa a perceber que essa é uma grande métrica para saber como vai se desenvolver os nossos negócios. Porque nesse fluxo de doar e receber, a gente consegue entender qual é a necessidade legítima de um cliente, o que ele busca, o que eu posso agregar para ele. Eu lembro que na época, uma vez eu fui numa concessionária e eu cheguei lá, e o meu carro na época devia custar uns 25, 30 mil, e eu estacionei o carro na frente da concessionária. Logo veio um vendedor. E esse vendedor não me perguntou nada. Ele já foi me levar para me mostrar um carro de 70, 80 mil reais. Ou seja, qual a intenção dele? Ganhar o dinheiro da comissão. Ele não queria me atender, ele não estava realmente afim de buscar saber o que eu queria. A gente vai entendendo, na verdade, que todo grande empreendedor ele é muito bom em vendas porque realmente ele está focado em atender uma necessidade. Como é que eu posso atender tua necessidade se eu não conhecer realmente tua necessidade? Se eu não te trouxer perguntas, se eu não souber realmente o que você quer, o que você está buscando, como é que eu posso, com o meu produto, ou com as minhas ideias, ou com o meu trabalho, agregar algo para a sua vida? Todas as vezes que a gente começa a estudar um processo de vendas em profundidade, a gente começa a olhar naturalmente que a venda não se dá pela razão, e sim pela emoção. E que para que eu consiga transferir uma ideia ou influenciar você a comprar o meu produto, eu tenho que deixar bem claro para você como que eu posso agregar para a sua vida. Como que simplesmente por uma conversa, você já vai se sentir melhor do que você entrou. Então isso é muito forte, porque quando eu percebi que a essência de toda venda era um processo de doação, eu comecei a perceber que isso tinha muito a ver com influência, com liderança e com empreendedorismo. Se eu realmente tenho se eu tenho muito conteúdo, se eu tenho prosperidade, se eu tenho abundância naquilo que eu faço, eu não tenho medo de te dar muito conteúdo, porque eu não preciso ter esse medo, porque eu sei que de onde veio esse tem muito mais. E aí eu consigo transcender a questão de trabalhar apenas pelo dinheiro. É muito importante quando a gente começa a observar que quando a gente tem um objetivo que está mais focado no nível ambiente, no nível da questão financeira, no nível com a intenção de receber, a gente começa a não encontrar motivação tão forte para superar as adversidades que a vida traz. Mas quando você começa a levar isso para os níveis mais altos e chega no teu legado, e chega realmente no teu propósito de vida, tudo muda. Hoje eu digo para você que o melhor presente que eu recebi em aceitar esse desafio de ser um empreendedor, de ser um coach, de realmente assumir as rédeas da minha vida pessoal e profissional, foi a liberdade. A liberdade de poder trabalhar não só pelo dinheiro, mas realmente por perceber e sentir como é bom você gerar resultados positivos para as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão trazer para vocês técnicas de vendas, técnicas de empreendedorismo, como administrar melhor a empresa, como realmente ter ações mais, vamos dizer assim, eficientes. Mas eu achei que seria interessante nesse primeiro momento trazer para você reflexões sobre você mesmo. Se a sua vida hoje fosse uma empresa, a sua vida pessoal, os seus relacionamentos, a sua vida financeira, de 0 a 10, qual a nota que você daria para ela? Porque como eu posso administrar todo um sistema se eu não conseguir administrar a mim mesmo? Hoje a gente percebe claramente quando a gente faz algum estudo de mercado, e eu não sou coach de carreira necessariamente, apesar de já ter feito muito coach de carreira e liderança, que as pessoas que estão no mercado, elas estão muito satisfeitas e não é pela questão de salário, é realmente pela questão de não sentir os valores. Porque quando uma empresa determina missão, visão e valores, ela realmente dá uma diretriz muito grande para a sua cultura organizacional. Mas esses termos eles não podem ficar só no papel. Eu, como pessoa física, também tenho a minha missão, a minha visão e os meus valores. E é exatamente a expansão desses conceitos que eu quero levar para a minha empresa. E é exatamente, eu sei, que a única forma de conseguir modelar as pessoas que trabalham comigo e inspirá-las a desenvolver tudo isso na vida delas e agregar para a minha empresa é sendo o exemplo daquilo mesmo.
Então, a gente começa a olhar como é importante essa questão de se autoconhecer e entender realmente o porquê que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Porque senão eu fico num campo de ter picos de empolgação, mas conforme o tempo vai passando, essa empolgação diminui. Porque eu e você sabemos que a arte de ser empreendedor não é fácil. Você realmente tem que estar muito focado. Você tem que saber quais as competências que você vai desenvolver na tua vida. Você tem que começar pela fonte, por você mesmo. Porque se você não começar pela fonte, vai chegar uma hora que você vai encontrar barreiras. E tudo bem, porque quando a gente começa a perceber que a vida realmente é um reflexo do que nós somos, a gente começa a observar as mensagens que a vida nos dá a todo instante. Como eu posso, de repente, desenvolver um negócio de prosperidade, um negócio que realmente tem muita produtividade, que expande, se eu vivo num ciclo de carências internas? Se eu não consigo desenvolver os meus relacionamentos? Como é que eu posso trazer para a minha vida um universo ao qual eu não vivo ainda? Então, com o tempo, e na verdade eu trago isso para você como reflexões da minha própria experiência, dos desafios que eu fui enfrentando a todo momento, eu fui percebendo que realmente, verdadeiramente, eu tinha que começar por mim. Eu tinha que olhar para mim, eu tinha que olhar para o meu estilo de vida. E isso é muito forte, porque quando você começa a olhar para o seu estilo de vida, você vai perceber hábitos e comportamentos que te levam numa direção totalmente oposta daquilo que você quer. Então a questão realmente de trabalhar o ser, ela é muito forte. Porque quando eu trabalho o meu ser, eu percebo que por mais que todas as coisas venham e vão da minha vida, se existe o maior projeto que você tem que trabalhar é você mesmo. E muitas vezes a gente cobra e espera das pessoas tudo aquilo que a gente não faz pra gente mesmo. Isso gera muita interferência. Eu gosto muito como Timothy Gallwey diz que a eficiência, um dos pontos mais eficientes de um processo de coaching, não é você levar o coach do estado A para o estado B. Na verdade, é você ajudar o coach a conseguir remover as interferências. Porque quando ele não enxerga as interferências, ele sente um caminho livre. E aí ele começa a fazer aquilo que ele precisa fazer. Mas tem uma outra frase que complementa muito isso, que é de um filósofo e artista marcial chamado Bruce Lee, que diz o seguinte: todo conhecimento é autoconhecimento. Quando a gente começa a fazer as formações de coaching, começa a aprofundar na questão do autoconhecimento, a gente descobre uma coisa muito interessante, pelo menos para mim foi, que a emoção e a memória estão totalmente conectadas. Tudo aquilo que te gera uma emoção, gera uma memória. Ou seja, se aquilo gerou uma emoção, é que fez um sentido para você. E se aquilo fez sentido para você, você tende a não esquecer daquilo. Mas como é que eu posso realmente desenvolver a minha vida e mudar os meus comportamentos só com informações teóricas, de curta duração? Informações que realmente vêm e daqui a pouquinho eu já esqueci aquilo. Isso a gente pode chamar de empolgação. Então, eu quero perguntar para você nesse momento, qual que é o propósito que você tem com o seu negócio? É só doar ou é só receber? Porque eu não posso trabalhar em nenhum desses dois extremos, eu tenho que achar o ponto do equilíbrio. Eu tenho que realmente perceber como é que eu consigo levar para as pessoas tudo aquilo que eu quero para a minha vida. Porque aqui eu vou ter um alinhamento de trabalho muito forte, porque quando eu estiver desenvolvendo a mim mesmo, naturalmente eu estou desenvolvendo os meus negócios. Gente, quando eu descobri isso foi muito legal, porque hoje eu leio um livro, vou buscar um conhecimento e é claro que quando eu estou estudando, eu não vou estudar nada para fora, eu vou estudar aquilo que faz sentido para mim. Qual é o meu momento? Eu preciso entender mais sobre relacionamentos, então eu quero estudar coisas sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre emoções. Agora esse momento da minha vida é planejamento, então eu quero estudar isso. E a identificação com isso ela é tão profunda que fica muito tranquilo e natural desenvolver uns slides e fazer uma aula, ou aplicar isso para os meus treinamentos de coach ou até mesmo nos meus atendimentos individuais. Então, ser empreendedor, na verdade, parece que, por mais que muitas pessoas observem apenas como algo que você tem uma empresa, que você desenvolve, mas é muito mais do que isso. A gente tem exemplos hoje de empreendedores que realmente já estão no nível de legado. E por quê? Porque eles realmente queriam trazer para a vida deles mais prosperidade e expandir tudo aquilo que já existia dentro de si mesmo. E poder realmente criar a vida. Por quanto tempo eu não passei acreditando que a vida era algo muito difícil, em que o dinheiro vinha e ia, e que era difícil ganhar dinheiro, e que era difícil fazer as coisas acontecerem. Eu, na verdade, mesmo depois de coaching, eu ainda fiquei um bom tempo nesse fluxo. Quando eu realmente decidi que eu queria a liberdade, não só a liberdade financeira, mas a liberdade de poder fazer o meu trabalho, independente do dinheiro ou não, as coisas começaram a acontecer. Porque, sinceramente, quando a gente começa a ficar muito preocupado em desenvolver um negócio, em desenvolver uma habilidade, a gente começa a viver muito do instinto. E aí isso traz muitas preocupações e muita ansiedade.
E preocupação e ansiedade não consegue te levar num nível emocional e mental ao qual você consegue trazer as soluções para a sua vida. Eu sempre costumo dizer para os meus coaches, se você vai começar um processo diferente na sua vida, o primeiro passo que você tem que fazer é se acalmar. Porque a gente foi muito acostumado de que quando tem uma situação adversa, a gente tem que ficar ali perturbado, preocupado, e na preocupação você não resolve nada. Para observar nos momentos em que você teve as suas melhores ideias, se você não estava tranquilo. E até é por isso mesmo que muita gente tem insights maravilhosos quando estão no banho, porque é o momento ali que, sem perceber, a pessoa ela desencanou das coisas e está relaxada. E quando eu estou relaxado, meu cérebro trabalha muito melhor, e isso a neurociência já mostra. Então, olha como é interessante o autoconhecimento, não apenas no aspecto moral, espiritual, mas também no aspecto físico. Porque se eu tenho o melhor computador do mundo na minha cabeça, eu tenho que colocar ele focado nos meus resultados. Quando a gente fala de emoções, até mesmo do nosso cérebro, uma coisa muito fácil de compreender. Ou você vai usar esse equipamento, esses recursos ao seu favor, ou eles vão te usar. E quando você conhece pessoas que são mais reativas, pessoas que são mais desequilibradas emocionalmente, normalmente elas estão no processo de serem usadas por esses sentimentos. Sabe, quando você levanta da tua cama, você levanta com brilho nos olhos, você levanta realmente focado em buscar tudo aquilo que você quer para a tua vida, ou você acorda e fala, mais um dia. Porque é muito comum, e eu não sei se você está me ouvindo e me assistindo, se você é coach, se você trabalha com pessoas, mas a gente conhece pessoas que às vezes dizem assim, olha, se eu pudesse nem sair da cama, eu não sairia. É claro que essa pessoa ela está desacreditada de si mesma. Eu sempre costumo trazer uma grande pergunta. Qual é a maior conquista que você consegue acreditar que pode ter na sua vida? Qual é o maior objetivo que quando você para pensar com você mesmo, você realmente acredita no nível do seu ser que você pode manifestar? Porque essa pergunta, ela faz uma conexão muito forte com aquele termo que a gente diz quando fala-se que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Porque é claro, se você não se imaginar, se você não acreditar que você pode ter uma mansão, nunca o terá. Nós não vamos nos dedicar a um projeto que nós não acreditamos que vai dar certo. Então, a essência de todas as perguntas, quando a gente fala sobre o sistema de crenças, é muito óbvio. O que você acredita sobre você mesmo? E quando você para pensar cognitivamente o que você acredita sobre você mesmo, isso realmente está congruente com as ações que você está tendo no seu dia a dia? Porque às vezes pode não estar. Já diz a frase, conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, a partir do momento em que você começa a observar o que você está fazendo e começa a questionar o porquê você está fazendo ou não, fica muito mais claro entender o que precisa ser mudado. Porque muitas vezes a preguiça, o desânimo, a procrastinação são nada mais do que o medo disfarçando a gente num ato de fuga. E aí a gente começa a escolher uma vida pra gente, a determinar uma carreira, a determinar uma profissão e logo a gente se sente na obrigação de fazer algumas coisas. Não, peraí, se você está criando uma carreira, se você está querendo empreender, então você está querendo buscar a liberdade. Não faz sentido você entrar nesse processo, você entrar nesse sistema todo para se sentir obrigado a alguma coisa. Eu preciso encontrar o prazer. Eu aprendi muita coisa com coaching e até mesmo por isso que eu agreguei coaching ao nome dessa palestra, porque uma das coisas fundamentais no coaching é o quê? Tem que ser um processo prazeroso. Se ele for um processo prazeroso, o cliente ele vai se desenvolver, porque ele vai começar a cada ação, a cada pequeno movimento, a cada reflexão, encontrar cada vez mais energia dentro dele e motivação. E aqui é um ponto muito forte, porque quando a gente consegue realmente encontrar essa motivação dentro de nós, nada mais nos para. É muito bom quando a gente começa a estudar um pouquinho de neurociência e programação neurolinguística e compreender realmente, cientificamente, que ninguém enxerga o mundo da forma como você enxerga. Logo, tem muitas ações que você pode querer fazer na sua vida que só você consegue enxergar suas probabilidades. E aí é o momento que, se você não acreditar em você mesmo e não for para cima, você vai depender de outras pessoas te dizerem aquilo que você quer ouvir. E muita gente para nesse ponto. É muito forte aquela frase que diz que poucos fracassam, mas muitos desistem. Porque o caminho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento não é um caminho fácil. É um caminho que realmente exige de você muita determinação e muita motivação. A todo tempo você vai encontrar com desafios. E quando eu comecei a sentir isso, foi muito assim, sabe, uau! Porque agora eu entendi que o medo, ele é o meu melhor amigo. Ele está comigo em todos os momentos. Quando eu comecei o processo de coach, quando eu comecei a me tornar um profissional coach, tudo foi acontecendo aos poucos, é claro. Mas de repente você começa a ter oportunidades que vêm para sua mão e que são realmente desafiadoras. E aí eu percebi que teria duas oportunidades ou duas escolhas.
Olhar o medo do meu lado como alguém que estava toda hora tentando me derrubar, ou começar a questioná-lo. Porque quando o medo aparece, eu preciso sentar e dialogar com ele. Do que eu estou querendo me defender? Do que eu estou querendo me proteger? Por que esse medo está aqui do meu lado e ele impede muitas vezes que eu expresse tudo aquilo que eu sou? Mas o medo, na verdade, é uma ilusão. Ele nasce de uma insegurança, ele nasce de uma dúvida. Então, quando eu tenho um legado mais profundo, eu começo a perceber que realmente, verdadeiramente, eu posso conquistar tudo aquilo que eu quero na minha vida. Se a gente olhar exemplos, por exemplo, como Steve Jobs, como Gandhi, como Einstein, pessoas que, de uma certa forma, eram como nós, só que tinham um propósito em sua vida. Grande parte das pessoas que estão infelizes, elas simplesmente estão infelizes porque elas não sabem o que elas querem. Se eu não tiver um processo de autoconhecimento, como é que eu vou saber quais são os meus talentos? Como é que eu vou saber quais são as minhas habilidades? Mas como é maravilhoso quando eu inicio esse processo e começo através do autoconhecimento, ter mais equilíbrio emocional, saber realmente aquilo que me faz feliz e agora colocar isso como uma missão de vida. É nesse ponto que hoje eu percebo o coaching como uma expressão de quem eu sou. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu ainda estava na empresa e algumas pessoas falavam assim: poxa Alex, você não desiste mesmo hein, desse negócio de coaching. Essas pessoas não conseguiam compreender que não tem como desistir. Quando você encontra aquilo que está dentro de você, quando você encontra aquilo que você fala, é isso que eu quero para a minha vida, não existe outro caminho. O caminho é só esse. E é realmente um movimento muito forte na nossa vida, porque a partir disso, nada mais faz sentido, a não ser a sua meta, a não ser o seu objetivo. É claro que a gente vai começar a buscar formas cada vez melhores de ter esse objetivo para trazer mais qualidade para a nossa vida. Porque uma coisa é certa, grande parte dos nossos objetivos, ou aliás, todos os objetivos que nós temos focado diretamente, que nós temos intencionalmente colocados na realidade, eles são para trazer apenas uma coisa para nós: felicidade e paz de espírito. O que vai adiantar você ter uma mega empresa se você tiver com um monte de problemas na sua vida? O que vai adiantar você ter uma mega empresa se quando você vê que você construiu essa potência, você perdeu o crescimento dos seus filhos, você perdeu o amor da sua esposa, você perdeu a oportunidade de viver a sua própria vida? A ideia não é criar um sistema para ser escravo desse sistema. Então é muito importante começar a desenvolver essas habilidades e competências desde o primeiro passo. Porque isso vai te ajudar muito, principalmente quando a sua empresa começar a crescer e você precisar começar a formar líderes para desenvolver. Grande parte hoje das empresas no mercado tem dificuldade com liderança, porque se você não tiver um líder que sabe muito bem o seu papel ali dentro, que se conhece, ele não consegue agregar valor. E quantas vezes eu via na empresa as pessoas com medo, dizendo assim, poxa, o líder olhava o liderado ali e o liderado começava a gerar resultados, já startava o processo de insegurança. E ao invés do líder motivar e incentivar, ele ia lá e segurava o crescimento. Imagina como isso afeta a cultura organizacional da empresa e a motivação dos funcionários. Então, é muito conectado tudo isso. Eu sempre gosto de dizer que quando eu começo a fazer coaching de gestão, principalmente com gestores, homens, a gente está conversando e muitas vezes a questão sempre é aquela, a comunicação, a interação, a influência. E aí você pergunta para o gestor, poxa, o que seus funcionários falam sobre isso, né? Ah, eles falam que eu me comunico até que bem, mas que poderia ser um pouquinho melhor e tal. Tá, mas tem uma pessoa que é muito chave nesse processo, porque ela vai trazer a nossa resposta muito mais profunda e muito mais verídica. O que a sua esposa fala sobre a sua comunicação? Puxa, Alex, por que você trouxe a minha esposa aqui ou meu marido? Fala que eu sou péssimo de comunicação. Então é aqui que tá. Eu não posso, quando a questão é liderança, carreira, gestão, empreendedorismo, ter duas partes. Eu tenho que ser íntegro. Então logo, eu tenho que começar a desenvolver aquelas habilidades que eu preciso para a minha vida como uma filosofia de vida. Eu não tenho que desenvolver só porque eu estou no campo da empresa. Eu tenho que desenvolver no nível do ser. Porque eu entendo e compreendo que cada habilidade dessa, que cada virtude que eu começar a desenvolver, vai me trazer um crescimento muito pessoal, muito grande, e realmente isso vai começar a expandir para as outras pessoas. Realmente, verdadeiramente, a gente não pode doar para o outro aquilo que a gente não tem. Então, quando eu vou falar de empreendedorismo, quando eu falo de construir a minha vida e a minha carreira, eu preciso olhar para mim mesmo. Para que eu não caia numa cilada de achar que as coisas não estão dando certo por causa da crise, ou por causa do meu momento, ou por causa de qualquer coisa que seja externa. Porque depende apenas de você. Se você tem um bom propósito e agrega valor, então vamos pensar uma coisa. Em tempos de crise, o que a gente mais precisa? Pessoas que tragam valor. Então, na verdade, é totalmente o contrário.
A gente, quando entra dentro do processo de coaching, num processo de autoconhecimento, você realmente começa a perceber a importância de manter o teu foco no positivo, porque se você não manter o teu foco no positivo, você não enxerga a oportunidade. E como que eu consigo fazer para enxergar essas oportunidades? Quando a gente começa a estudar campo de percepção e neurociência, a gente começa a descobrir, na verdade, algo muito interessante. Você não enxerga com os olhos, você enxerga com o teu córtex visual. Os olhos são apenas uma janela. Ou seja, você enxerga fora de você tudo aquilo que você está sentindo dentro de você. Quer enxergar a oportunidade? Busca o melhor que tem dentro de você. Não permite que a tua mente fique com um monte de pensamentos, entrando no que o Augusto Cury chama da síndrome do pensamento acelerado, porque aí você se perde do seu ser. Começa a respirar um pouquinho mais e começa a buscar o melhor dentro de você. A mais alta frequência de atração, de positividade e prosperidade para a nossa vida tem uma palavra que a gente conhece muito bem, que é definida: amor. Se você colocar amor naquilo que você faz, se você começar a viver a sua vida com mais prazer, no teu dia a dia, na tua filosofia pessoal de ser, tenha certeza que você começa a condicionar todo o seu sistema neurológico a observar todas as oportunidades que estão no meio. Mas se você estiver abalado, preocupado, ansioso, gente, não. Aqui que começa essa chave de empreender a vida, empreender os seus sentimentos e os seus pensamentos. Ser o autor da sua história exige que você realmente esteja no controle de como o seu sistema todo funciona. Porque a partir desse momento, a partir do momento que você está no controle, você se direciona para aquilo que você quer. E aquilo que você não quer, sai da sua vida. E aí você começa a realmente enxergar a oportunidade onde as pessoas só veem limites. E aqui tem um diferencial competitivo muito bom para a sua empresa, para a sua vida e para a sua felicidade. Então a mensagem que eu queria deixar era exatamente essa. Empreender o eu em primeiro momento, nunca se esquecer, ou melhor, sempre se lembrar de que você é fonte de tudo o que acontece ao seu redor. Acredita em você. Acredita que quando você realmente coloca um objetivo na sua mente e começa a trabalhar para que isso aconteça, de uma forma ou de outra isso se manifesta. Não era o Henry Ford que dizia, pensando que pode ou não pode, em ambos os casos você estará correto? Porque quando você acredita em você mesmo e sabe que é possível, lembra sempre de uma frase que diz: como é domínio do universo, o que importa é o que. Porque se o que está bem forte na sua mente, o como se manifesta. Eu desejo a você muita prosperidade, eu desejo a você que esse conteúdo, agregado ao conteúdo de todos os meus colegas nesse congresso, façam com que você realmente tenha cada vez mais abundância na sua vida. Continua assistindo, assiste todas as palestras, vai anotando tudo aquilo que for importante para você, porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque você está buscando. E como diz a frase, quem procura acha. Muito sucesso, muita prosperidade, leva a liderança com amor, com carinho, treina isso na tua vida e começa a ser cada dia melhor do que você pode ser. Ontem eu fui uma coisa, hoje eu sou melhor, amanhã eu serei melhor ainda e cada vez eu serei melhor, cada vez eu serei uma pessoa melhor, cada vez eu agregarei produtos e serviços melhores para contribuir com a felicidade das pessoas que estão ao meu redor. Porque tudo aquilo que você faz com amor não tem como dar errado. Se você tiver a oportunidade, leia o livro O Maior Vendedor do Mundo, porque ele tem pergaminhos maravilhosos ao final desse livro e que servem muito de reprogramação mental, que dizem: as pessoas podem não entender as minhas ideias, mas elas não conseguirão resistir ao amor que eu vou passar nos meus produtos, o amor que eu vou passar na minha interação. Doe o seu melhor, desenvolva esse melhor dentro de você e o sucesso te espera, porque na verdade você já é rico e próspero. Desenvolva isso, desenvolva a habilidade de perceber a si mesmo e de sentir todo o potencial que está dentro de você. Um grande abraço, muito obrigado, sucesso e a gente se vê lá no caminho da felicidade.